Bem, eu vou falar para vocês um pouco sobre o ciclo de vida de um projeto de Data Science. Eu sou a Bárbara Barbosa, eu sou mestra em Sistemas de Informação, eu faço parte da organização deste evento e do Rails Girls, e eu sou lead de ciência de dados na Acreditas. Todo mundo sabe o que é Data Science? Pode levantar a mão quem não sabe? Legal, porque senão eu passo rápido os slides. Eu gosto de dizer que Data Science, bem, são coisas diferentes em lugares diferentes. É uma profissão muito nova, então, depois se vocês ouvirem outra pessoa falar outra coisa, não que eu falei mentira, mas tem muita coisa diferente acontecendo em muitos lugares hoje. E, para mim, eu gosto muito dessa definição, que é sobre resolver problemas. Não é sobre algoritmos, nem sobre modelos. É sobre resolver problemas. Aí você vai falar, nossa, então eu sou uma cientista de dados. Tem algumas habilidades que um cientista de dados tem, né? E aí eu vou falar um pouco sobre elas antes de entrar num projeto, sobre o projeto de ciência de dados como um todo. A primeira das habilidades de um cientista de dados é a programação. Então, beleza, quem já sabe programar e quer virar um cientista de dados, né, que é a profissão mais sexy daí, não sei por quanto tempo, não sei nem se ainda ela é, mas a galera curte muito. Então, programar é o primeiro passo. Depois, análise quantitativa. O que é isso? Fazer experimento de modelos e design de análises, a modelagem de modelos econômicos ou sistemas de crescimento e o famoso machine learning. Intuição de produto. O que é isso? Gerar hipóteses, conhecer o produto e o problema que você vai resolver. E por isso que eu acho que Data Science é muito sobre o problema. E se você não conhece o problema, não adianta nenhum conhecimento de estatística ou programação que você tenha. Então, e debugar análises. Eu era desenvolvedora antes de virar cientista de dados, e aí você achou que sua vida de debug acabou. Não, ela vai continuar. Vai continuar agora ainda por cima, em cima de dados também. Não só em cima de código. Você vai continuar fazendo a de código e a de dados. Comunicação. Então, não adianta eu ser uma pessoa que é nerdona, que sabe várias contas, que sabe vários códigos, e não conseguir explicar isso para ninguém. Se eu faço um modelo matemático muito complexo e que depois ninguém entende, não adianta nada. Então, precisa ter insights de comunicação, conseguir traduzir a linguagem matemática, a linguagem da modelagem, né, que você vai fazer, para o público de desenvolvimento, para o público de produto, para C-levels. Você pode falar com qualquer uma dessas pessoas, você tem que ser capaz de conversar com elas. Comunicação em geral e visualização, que é uma coisa bem importante. Visualização e apresentação, porque tudo faz parte dessa tradução de como você vai transformar um modelo em insights e coisas acionáveis. E trabalho em time. Eu acho que isso faz parte de todas as áreas, né? Mas em Data Science é bem forte. Dificilmente você, como cientista de dados, vai fazer um modelo sozinho, vai fazer tudo de ponta a ponta sozinho, a não ser que você seja um unicórnio. Se você é um unicórnio, venha falar comigo, porque aí eu quero fazer o meu time. Beleza. Interação constante com todos os times e o trabalho do cientista de dados sozinho não vai acontecer. E compartilhar conhecimento com outras pessoas. Não adianta nada eu fazer um modelo, descobrir várias coisas super empolgantes e ninguém fica sabendo, só eu. Daí eu preciso... Todas as outras etapas anteriores são bem relevantes. Exemplos de projetos de ciência de dados. Eu trabalho na Acreditas, que é uma fintech, né? A gente trabalha com empréstimo. Tudo que está aqui é relativo a Acreditas. Porque são os exemplos que eu tenho, mas tem outros exemplos que eu poderia dar. É mais legal porque são exemplos diferentes do que você vê por exemplo, quando você vai fazer um tutorial. Então, identificar clientes de alto valor, modelos de aprovação de crédito, estimar o valor de um cliente, quanto que um cliente pode trazer de retorno para você, algoritmos de prevenção à fraude, segmentação de clientes para experiência personalizada, um atendimento personalizado para cada tipo de cliente que entra no funil, e automação do trabalho de assessoramento do consultor. Então, ajudar uma pessoa que está fazendo uma consultoria de crédito ali a tomar as melhores decisões possíveis. Todos esses projetos são possíveis com ciência de dados. Todos esses projetos têm 1000 maneiras de fazer. Eu dou aula no Bootcamp de Data Science e eu sempre digo para os alunos, as coisas não têm uma solução só. Pode ser até que a solução que eu tenho imaginado, vocês embolem uma melhor. Acontece normalmente. Em que um aluno vem e fala, podia fazer assim agora. Eu falei, nossa, é verdade, essa solução é muito melhor que a minha. Me passa aí que eu vou passar agora essa daí para os outros alunos.
E como é que é a estrutura de um projeto? Aí vai falar, aleluia, ela começou a palestra agora. Então, deu um contexto. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Entender o problema. Sem entender o problema, a gente vai ficar confuso, não vai saber qual que é a melhor solução. Será que eu tenho que fazer um algoritmo de regressão ou de classificação? Aí você vai falar, eu não sei o que é algoritmo de regressão e de classificação. Anotem essas palavras. Mas se você não entender o problema, você não vai conseguir responder essa pergunta. E aí você vai começar lá, acho que a pessoa que alguma coisa deve ser de regressão aqui, deve ser uma variável contínua que vai retornar. Aí você faz lá, está terminando, aí você conversa com a pessoa de novo. Ah, não, eu queria uma probabilidade. Não acredito! Aí você vai ter que começar tudo de novo e toda a sua pesquisa inicial já foi para o brejo. Então, toda essa parte, ou então você fala que você olha uma variável e fala, essa é a minha variável resposta. Eu vou trabalhar nela. Aí você conversa mais com a pessoa e a pessoa fala, não é isso aqui, é essa outra variável aqui que eu queria. Então, estresse bastante. O que a gente faz? O que o time que eu trabalho faz? Então, às vezes é necessário viver a experiência. Então, antes de começar um projeto, a gente fica meio que alocado na área um tempo. Por exemplo, vamos supor que eu esteja fazendo um projeto de automação da decisão de crédito. Eu fico na área de crédito. Alguns dias lá com o analista, eu falo, oi, tudo bem? Eu sou a Bárbara, eu sou cientista de dados. Aí, me explica como é que funciona o processo de aprovação de empréstimo. Finge que eu não sei nada. Eu trabalho há 4 anos na Acreditas. Algumas pessoas não sabem. Então, eu fico lá camuflada. E aí, eu falo, finge que eu não sei nada. Finge que você vai explicar para uma pessoa a primeira vez como é que é. Às vezes, a gente acompanha o trabalho da pessoa, então fica lá sentado um dia para ver todas as decisões e todos os vieses que a pessoa toma quando ela vai tomar uma decisão, por exemplo, de aprovar um crédito. Isso é muito bom para entender bem o problema. Eu já vivi projetos em que a gente começou o projeto e não conversou com ninguém, e no final foi bem desastroso. E projetos em que a gente começou, entrou na área, conversou com todas as pessoas, pessoas de produto, pessoas dos stakeholders da área mesmo. Por exemplo, em crédito, a gente conversou com todos os team leaders de crédito e a galera de crédito, e foi muito mais proveitoso o projeto. Outra coisa que é muito legal, não sei se vocês conhecem, é o Machine Learning Canvas, que é do Louis Dorat, que é um francês. Ele organiza uma das conferências de Machine Learning bastante famosa, que é o PAPIS. Essa conferência tem em vários lugares do mundo, ela aconteceu em São Paulo esse ano. E aí ele tem esse Canvas aqui, que é muito bacana. Na Acreditas, a gente não usa necessariamente esse Canvas, a gente deu uma adaptada para os nossos usos, mas eu recomendo muito, quando você tem um projeto de Data Science, se você gostaria de iniciar um projeto de Data Science, que você passe por todas as etapas do Canvas. Ela ajuda muito a você levantar questões, e não faça sozinho, tá? Também. Faça com os stakeholders que estão interessados em resolver aquele problema. É muito bacana para você ver todas as coisas. Pô, qual que é o projeto? O que esse projeto vai trazer? Aqui só tem um pedaço do Canvas. Mas eu deixei aqui, se vocês procurarem Machine Learning Canvas com o nome do Louis Dorat, vocês vão encontrar. E é muito útil para você descobrir no que você vai conseguir no final com aquele projeto de Data Science. Então, qual que é a próxima fase? Beleza, entendi o problema, conversei com a galera, passei um dia na área, fiz o Canvas. Nossa, sou especialista agora, sou expert no negócio. Agora vamos pôr a mão na massa. Então, é coleta, limpeza e compreensão dos dados. Agora vem bastante do que a Dani falou, não tenha medo dos dados, mergulhe neles. Se você tiver que fazer SQL, faça SQL. Teve um tempo que a galera achava que Data Science só fazia SQL, porque a gente ficava muito tempo fazendo queries para entender o dado estava correto, de onde que ele vinha. Não tenha medo de outros formatos não estruturados de dados, tipo JSON, XML. Então, mergulhe neles e descubra onde é que estão as fontes. Normalmente, os stakeholders vão te dizer também, a galera que já usa aqueles dados. Eu pego nessa planilha aqui, aí você chora, mas aí você fala, beleza, me dá a planilha. Aí você pega a planilha, pega do banco de dados, pega do JSON, XML, etc. Descubra onde estão todas as fontes de dados e mergulhe nelas. E a parte de coleta e limpeza é a parte que a gente vai ficar mais tempo trabalhando como cientista de dados, né? E busque ajuda. Então, por exemplo, eu tenho um formato XML que está bem medonho ali, que veio de um sistema legado, de um banco, sei lá, e é o único dado que eu tenho. Para eu trabalhar com esse dado ia dar muito trabalho. Então, contate o time de Data Engineer. Contate a galera de BI. Às vezes, eles já fizeram análises com aquele dado. Eles sabem quais são as particularidades do tipo, essa flag aqui, na verdade, ela só nasceu no sistema a partir de março e antes ninguém tinha flag, é por causa disso, é porque antes eles adicionaram essa flag nesse período.
Então, é muito rico essa parte de trabalho em time, especialmente nessa parte de coleta, limpeza e compreensão do dado em si. Converse com o produto e com os devs, porque os devs que fizeram, né, aquelas tabelas. Então, eles que vão saber que coisa que tem ali, quando que foi uma feature nova, qual é a organização das tabelas com o relacionamento. Então, é muito valioso a interação com essas pessoas. E aí, beleza, então, consegui, finalmente tenho meus dados, limpei eles, não tá aquelas coisas feias, cheia de nulo. E agora eu vou para a análise exploratória. Eu recomendo bastante esse workflow do Extreme Presentation, que é Choosing a Good Chart. Ele tem várias... Ele é um workflow em que você fala, pô, o que eu quero fazer? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar uma composição, eu quero mostrar uma distribuição, uma comparação, um relacionamento. E aí, dentro desse flow, ele vai mostrando para você os melhores gráficos. Eu não deixei ele aqui, porque senão eu ia ficar falando dele em várias partes, então acho que compensa mais vocês acessarem. Depois eu mando os links da palestra para vocês verem o link corretamente. Mas a análise exploratória faz parte da etapa de mergulhar nos dados e entender o que está acontecendo ali. Essas distribuições, será que elas fazem sentido? Será que não? Esse dado aqui tem sentido com o que a galera de produto me explicou, com o que eu vi enquanto eu estava na área, ou não? Será que aconteceu algum bug, né? E os devs não perceberam até agora? Então, às vezes você vai descobrir esse tipo de coisa dentro da análise exploratória. Enquanto a gente estava trabalhando num processo de começar a trabalhar com agilidade dentro de Data Science, a gente acredita que a análise exploratória, por exemplo, ela traz muita entrega, porque ela tem geração de insights, por exemplo, para analytics, para a parte de marketing, que eles não têm, porque eles não trabalham com essa quantidade de dados normalmente que a gente trabalha. Eles não veem tanto de relacionamento entre variáveis que a gente vê. Então, é bem legal, até para a própria área. Assim, pô, vocês sabiam que vocês estão, sei lá, negando a galera que usa camiseta roxa? Aí eles vão falar, nossa, não, eu nunca tinha percebido isso. Às vezes é algum viés que eles têm, inconscientemente eles estão negando a galera de camiseta roxa. E a gente fala, vocês queriam estar fazendo isso? Eles, não, a gente está fazendo sem querer. Então, é uma coisa bem legal, essa parte da análise exploratória. Quando a gente começou a trabalhar com sprints, a gente acreditou que essa era uma entrega também do time de Data Science. E aí, beleza, tenho meu dado, analisei, sei o que está acontecendo ali, entendo do problema. Nossa, nunca vai chegar na modelagem. Gente. Agora, Feature Engineering. Então, a parte de Feature Engineering, tenha paciência e confie nos dados, agora que você já analisou ele. Eu acredito, a parte de Feature Engineering, se vocês forem ver mais para frente nos meus slides, está deslocada, está em outra etapa, mas eu acho que ela é bem móvel. Assim, você pode fazer ela tanto depois da análise exploratória quanto antes. Eu gosto de fazer depois, mas porque eu já tenho um conhecimento maior dos dados, eu consigo fazer maiores combinações de features. Então, Feature Engineering é isso, né? Você fazer engenharia de features, descobrir quais cortes funcionam melhor, que tipo de combinação de variáveis funciona mais? Será que se eu elevar aquela variável ao quadrado vai ficar legal? Faz sentido para o problema? Será que o meu modelo vai funcionar melhor? Será que se eu multiplicar essas duas aqui funciona? Será que se eu fizer, por exemplo, uma variável escolaridade, será que se eu separar ela, ao invés de deixar todas as escolaridades, separar ela em ensino superior e não superior vai funcionar melhor? Depende bastante do modelo. Então, nessa hora, a gente já tem um feeling bem bom. Depois que acaba a etapa de análise exploratória, é a parte mais tranquila assim, para você já começar a orçar quanto tempo vai finalizar, quanto tempo você vai demorar para finalizar um projeto de Data Science. E aí, beleza, finalmente a gente chegou na parte mais emocionante que todo mundo de Data Science quer fazer quando entra na área, que é a modelagem. Então, finalmente, você vai fazer a modelagem. Eu não vou falar sobre várias coisas de modelagem aqui, senão eu ia ficar 3 meses falando. Então, eu vou falar sobre algumas boas práticas que eu considero em todas as etapas, e não só na modelagem. Então, todos os códigos, por exemplo, estarem no GitHub permite que a gente faça pull requests e que depois o código não suma. Então, sua máquina vai ter que ser formatada. Nossa, meus códigos estão tudo lá escondido. Então, façam com que todas as tarefas, independente do cientista de dados que esteja fazendo, passem por pull requests. E aí a gente tem, dentro de todos os Jupyter Notebooks, que é onde a gente trabalha, um script que faz com que quando a gente salva ou ele faz o autosave, ele salve tanto o Jupyter Notebook quanto gere um .py. E aí é muito mais fácil fazer o pull request do .py do que fazer o pull request do Jupyter Notebook. No caso de avaliação, né?
Onde a gente pegou isso? A gente pegou do projeto do Serenata de Amor, que eu não sei se vocês conhecem. E daí lá eles usam o mesmo processo de pull request, desculpa, para fazer review. A gente usa o Cookie Cutter para Data Science. Ele também é um projeto open source. O que é o Cookie Cutter? Ele é tipo um cortador de biscoito. Então, você pega ele e é como se você tivesse um padrão de pastas. Então, o Cookie Cutter vai falar, todos os projetos de Data Science têm esse padrão, em que eu tenho modelagem aqui, todas essas pastas com SRC têm todos os códigos Py, as pastas notebooks têm todos os notebooks, e aí todos os nossos projetos têm um padrão, facilita muito encontrar outros notebooks e encontrar código. E outro ponto que nos ajudou bastante também é que notebook é apenas para relatório e apresentações. Nesse Cookie Cutter de Data Science, ele deixa isso bem forte. Ajudou bastante a fazer os pull requests e a organização de código de Data Science, que tende a virar um macarrão, porque é muito difícil ter padrão de código em Data Science. Um cientista de dados está mais preocupado na pesquisa, e fazendo assim, a gente deixa os códigos todos lá isolados e os notebooks ficam com a pesquisa efetivamente, ao invés da gente ter que ficar preocupando com o design de código dentro do notebook, que não estava muito... não faz muito sentido com o trabalho de um cientista de dados, no modelo que a gente trabalha hoje. E salvar os modelos em PKL, e jogar tudo na nuvem. Então, depois de treinar, vamos supor que eu demore 5 horas treinando o modelo. Imagina se toda vez que eu quiser testar de novo, eu vou ter que rodar o modelo por 5 horas. Eu salvo ele em formato PKL, jogo na nuvem e pronto. E aí todo o meu time tem acesso. Depois outra pessoa quer pegar, ele vai, faz download e não precisa esperar 5 horas para rodar o modelo de novo. Beleza, e aí terminei, fiz a minha modelagem, achei que o meu modelo está bem aderente, eu vou apresentar as descobertas. Gostei muito desse GIF, coloquei 2 vezes. E aí não tem muito o que eu posso dizer para vocês. Então, usem a parte da análise exploratória, né, quando vocês estão fazendo o projeto, e apresentem, percebam qual é a necessidade, qual é o problema daquilo, e mostrem os gráficos que têm sentido com aquele problema. Depois, utilização dos dados. Bem, será que você vai pôr o modelo em produção? Aqui é por exemplo, só usando o dado. 6 de cada 10 consumidores veem o tempo antes de fazer compras no feriado. Isso é um dado que pode ter sido obtido através do modelo Data Science, por exemplo. Outra coisa que você poderia fazer, ao invés de ficar só com dado, é colocar um modelo de produção. Você poderia construir uma API, ou, no caso, pedir para o time de Data Engineering construir a API, recomendo muito. Ou usar alguma solução de modelo de Machine Learning. Existem várias soluções no mercado. A Amazon tem, a Microsoft tem várias outras, e você poderia usar uma solução dessa para construir uma API. Outro possível uso é a geração de insights. Então, você pode usar o modelo só para gerar insights e falar do tipo aquela informação anterior. Pô, todos os clientes veem o tempo antes de sair para fazer as compras. Vamos tomar uma ação sobre isso. Sei lá, vamos colocar uma propaganda no aplicativo de tempo. E o conhecimento deve ser compartilhado, especialmente quando você tem só geração de insights, né? E depois, o que fazer com modelos antigos, né? Se você já tem um modelo antigo rodando, o que você pode fazer para o seu modelo novo entrar e você garantir que ele é bom, né? Usar, por exemplo, o teste AB ou outro tipo de teste que garanta que você está substituindo um modelo antigo ou alguma coisa antiga que rolava, não necessariamente um modelo, para modelos novos. E aí, beleza. Aí você vai falar, nossa, legal esse negócio que você falou. Quanto tempo que eu vou gastar em cada uma das coisas? Aí, se vocês fizerem a conta aqui, esse daqui, a apresentação é mais 80%. Depende bastante do que você vai querer apresentar e para quem você vai querer apresentar. Então, 10% do tempo você vai passar compreendendo o problema dentro da área. 70% você vai passar fazendo coleta e limpeza de dados. Então, às vezes eu assisto palestra, ou então a minha chefe ela assiste alguma palestra assim, a galera fez um deploy do modelo em 1 mês. Ela falou, nossa, Bárbara, como eles fazem isso? Vamos fazer também. Eu falei, mas e a parte da coleta e limpeza? Vamos ver como é que estava lá no deles. Normalmente essas palestras têm assim, fizemos um modelo de machine learning em 1 mês, é porque toda essa parte de limpeza e coleta dos dados já estava feita por alguém. Alguém antes sofreu bastante, fez toda essa parte e não ganhou a glória. E aí depois alguém pegou toda a glória e fez um modelo. E aí foi, e fizemos em 1 mês, mas faltou um pedaço. Normalmente, de todas as palestras que eu vejo, quando você pergunta no final, mas e os dados, como é que estavam? Eles, já estava limpo.
Tinha uma galera já que fez essa parte aí antes. Os coitados do engenheiro de dados sofreram bastante. Aí eles já fizeram isso, a gente já está tudo bem estruturado. É muito raro isso acontecer. Às vezes acontece assim num pedacinho e aí eles vão lá e fazem um modelo. É muito raro uma empresa que tem tudo isso aqui bem bonito e organizado. De todas as que eu já conversei. Muitas empresas têm problema aqui na parte de limpeza e organização dos dados, estrutura e tal. Então, você vai passar bastante tempo fazendo isso, conversando com a galera e organizando os dados. Depois tem a parte de Feature Engineering, que é bem legal já. Então, já passou toda a tempestade, agora vem a bonança. Você vai fazer Feature Engineering e a parte de análise e modelagem, que vai ser mais outros 10%. Aí você vai falar, beleza, 70, 10, 10, 10, pá. E aí falta a apresentação. Então, você vai terminar o modelo, você vai ter que apresentar. Pode ser que você tenha que apresentar para o C-Level, aí você vai ter que fazer uma apresentação mais bonitinha, né? Tal. Pode ser que você tenha que apresentar só para os devs, para eles implementarem, você vai fazer uma apresentação mais técnica. Pode ser que você tenha que fazer as duas. Então, você vai fazer a apresentação mais arrumadinha, mais bonitinha, mas depois você vai fazer as outras para a galera... No caso da Acreditas, quem implementa os modelos de Machine Learning de Data Science é a galera de Engenharia de Dados. Então, a gente sempre faz uma apresentaçãozinha ou uma documentação para eles conseguirem entender qual é o fluxo dos scripts, quais notebooks que rodam cada modelo. Então, isso daqui demora um tempo. Normalmente, mais uns 80%. Aí depende do nível de apresentações que você vai ter que fazer. Um exemplo de projeto que eu trouxe aqui para conversar com vocês a respeito é sobre o projeto do meu mestrado. No meu mestrado, eu fiz um projeto de reconhecimento de personalidade, com texto. E aí, o que aconteceu? Essa fase de entendimento do problema, por exemplo, eu não tinha dados. Então, já foi o primeiro baque. Assim, não tem nada. Aí, o que eu tive que fazer? Eu fiz uma aplicação de coleta de dados para fazer com que a galera preenchesse um questionário de personalidade. Todo mundo aceitou, foi tudo de boa vontade. E depois eu coletei os textos do Facebook dessas pessoas. Então, eu tinha o que a gente chama de um dataset anotado, que eu tenho todos os dados de personalidade, eu tenho todos os textos do Facebook da pessoa, mais a personalidade dela. Beleza, então eu já sabia o problema de psicologia, eu não sei muito. Mas eu sabia como que eu fazia o cálculo de todos os cálculos de personalidade, coisas assim. E como que coletava o texto. Eu tive que fazer o aplicativo de coleta. Aí, então, depois eu passei para a limpeza. Então, tinha um monte de sujeira. A galera escreve daquele jeito no Facebook. Aí eu tive que fazer uma limpada, traduzir, coisas do gênero, que aí envolvem processos de limpeza de palavras, de processamento de linguagem natural. Aí, beleza, meu orientador passou o Natal fazendo essas coisas. Joga isso na minha cara até hoje. E daí depois eu entrei na parte de Feature Engineering e na parte de modelagem. Então, eu tinha que saber que tipo de modelagem que eu ia fazer. Testei algumas coisas. Então, testei algumas coisas mais simples, tipo Bag of Words, algumas coisas mais complexas, tipo Word Embeddings. Testei essas coisas, escolhi alguns modelos e pronto. E aí, tive alguns resultados. Beleza, escrevi um paper. Maravilhoso. Essa foi a apresentação, foi escrever o final do trabalho do TCC. Foi bastante demorado. Naquele caso, essa métrica aqui está bem aderente. E daí acabou. Então, beleza, terminei. Esse daqui foi todo o processo e é um processo de ciência de dados como qualquer outro que aconteceu no meu mestrado. Ou poderia ter dado exemplo do que aconteceu no meu TCC quando eu estava na graduação. Agora vamos para um projeto de valor do imóvel. Esse é um projeto da Acreditas e que já aconteceu no ambiente corporativo. Mas o fluxo é o mesmo. Então, a gente tem compreensão do problema, daí foi diferente. Nesse caso, a compreensão do problema antes meu foi ler vários papers sobre personalidade. Agora, a gente sentava na área e falava, pô, como é que a galera faz que descobre... Como é que você faz para descobrir o valor do imóvel? O que é levado em consideração? A metragem é importante? Número de banheiros é importante? Banheiros é uma variável polêmica. Número de banheiros é importante? Número de quartos? Valor do condomínio? Sei lá. Aí, beleza, entendemos o problema. A região é importante. Coleta e limpeza de dados. Então, a gente coletou uma base de dados lá, já tinha uma base nossa, e fizemos a limpeza do endereço, porque o endereço estava meio zoado. E tem umas pessoas que dizem que a casa delas vale um dinheiro que não tem como. E daí, você vê as outras casas, ainda por cima tem essa daí. Você vê as outras casas no entorno e você fala, nossa, essa daqui vale 300 mil e o resto tudo vale 100 mil, que esquisito.
Aí, beleza. Então, tem toda essa... Às vezes, você só descobre essas coisas no final também. A gente foi olhar, vamos ver o que o modelo está errando. Aí, você vai ver o lugar que o modelo está errando, a casa fala que vale 300 mil, e o modelo está errando, ele fala também que vale 300 mil. Né? E aí, você fala, pô, mas não tem sentido, isso daqui vale 100 mil. Mas, ok. O bom é que depois você volta. Isso aqui não tem muito... Eu não coloquei nenhuma seta, porque às vezes você volta daqui para cá, você descobre alguma coisa aqui e acaba voltando, ou você descobre alguma coisa aqui na análise, né, em modelagem e volta. Então, nem sempre isso daqui é um fluxo assim reto e maravilhoso, igual foi na minha pesquisa, pode acontecer alguma coisa assim. E no mundo real acontece muito de voltar, especialmente aqui, ó. Aqui volta bastante. E daí, beleza, entendemos, limpamos. E aí, agora a gente foi para Feature Engineering. Vamos pegar dados do IBGE, vamos ver de região, etc. Aí, a gente foi para análise e modelagem. Vamos fazer o modelo para fazer o valor do imóvel. E depois, a apresentação. Daí, a gente foi apresentando para a galera que tinha interesse lá da parte de imóvel da Acreditas. E aí, a gente apresentou para eles, apresentou não sei o quê. E aí, depois, como a gente coloca isso para o usuário não ter mais que ele colocar o valor do imóvel, por exemplo, no site da Acreditas. Porque é muito difícil. Alguém sabe quanto custa o apartamento, a casa que mora? Tem umas pessoas. Eu não faço ideia. Tá? Eu levantei a mão só para estimular vocês. Mas eu não sei. E eu pago aluguel. Nem a minha mãe. E aí, beleza. Então, nessa hora, a gente fez a apresentação para a galera, né? E depois a apresentação para o time de produto. Como é que a gente vai fazer para o usuário... Por exemplo, será que faz sentido eu perguntar o número de banheiros para o usuário a hora que ele está pedindo um empréstimo com garantia de imóvel? Quantos banheiros tem na sua casa? Em vez de perguntar o valor, será que ele vai responder? Será que a galera sabe a metragem? Então, começa esses testes agora com a galera de produto, né? E aí a gente tem que fazer alguns tipos de teste AB diferentes e ver se o modelo faz sentido ali dentro, que a gente poderia tanto ter feito aqui. E tem mais um fator interessante nos projetos de Data Science. Pode ser que você chegue aqui na parte de análise e modelagem e fala... Nossa, esse modelo é horrível. E aí todo mundo já está sabendo, né, que você está fazendo modelo, porque isso aqui demora. Então, aí você vai falar, não deu certo. É um mindset bem diferente de projetos de desenvolvimento, em que todos os projetos meio que vão dar certo quando você é um desenvolvedor, mas em Data Science, não. Se você está tentando predizer alguma coisa, pode ser que seus dados não sejam bons o suficientes para você fazer aquela predição. E é um mindset bem diferente que a sua empresa tem que estar disposta a aceitar, né? Que pode ser que você chegue na parte de modelagem e fale, eu preciso de mais dados. Às vezes você nem sabe por quê, né? É bom no caso que você fala, eu preciso de mais dados. Pode ser que tenha um caso que fala, nossa, eu acho que deve ser uma variável que a galera usa lá que eu não tenho. E aí você tem que ficar no feeling, porque você não vai saber algumas vezes. Mas o bom é que mais dados é uma resposta fácil de dar. Eu preciso de mais dados. Ou então você fala, eu tenho resultados medíocres aqui, mas se eu tivesse mais dados, eu sei que o modelo seria melhor. Você pode fazer esse tipo de teste, né? Então, mas às vezes falta dado mesmo. Falta uma variável que você não tem. E sei lá porque você não tem. E aí você vai ter que pausar o projeto. Já aconteceu comigo. Mas eu fui lá, depois fiz o projeto com a variável, fiquei muito feliz. É isso? Eu não sei se eu... Vou ter vários tempos de pergunta. Muito obrigada, gente. Esses são os meus dados. Quem quiser me adicionar no Twitter, no LinkedIn, eu respondo. Acreditas estar com vagas. Quiserem se candidatar, este é o site. Muito obrigada. Também tem adesivos da Acreditas espalhados por aí. O nosso banner não veio, infelizmente. Mas os adesivos estão por aí. Fiquem à vontade para pegar os adesivos e os cartões de vagas com mais detalhes. Ou vai falar com a Bárbara para entender mais da Acreditas. Obrigada, Bárbara. Quem tem pergunta? Eu faço parte do time de desenvolvimento da GUP, eu sou back-end, e um moço do meu time começou a fazer uma aula de mestrado de Data Science e alguns dias da semana ele trabalhava no time de Data Science para ver se ele tinha interesse. E ele perdeu interesse exatamente no que você disse, que ele falou, eu gosto de ver o final, a coisa entregue, e, eu trabalhei um montão num negócio que no final não agregava valor, então tinha que parar e começar a trabalhar em outra coisa, porque aquela hipótese foi invalidada. E o que você vê como uma característica do perfil de uma pessoa de Data Science, para quando entra nessa área, se realmente perseverar nesse caminho de nem sempre vai dar certo o final, entendeu? Legal, boa pergunta. É difícil, né? É filosófico esse negócio. Porque, não vai dar certo. Eu, por exemplo, eu fiz um projeto já que falhou. Eu já fiz projetos que falharam por vários motivos.
falhou por comunicação, falhou porque tecnologia não conseguia pôr no sprint, falhou porque realmente o projeto falhou. E aí eu sempre falo no meu time, eu falo, pô, não é sua culpa, sabe? Que às vezes você não tem culpa que o dado estava ruim. Tem uma frase que eu gosto que é muito boa. Se você faz um modelo, o modelo pode ser o mais bonito possível, mas entra cocô e sai cocô. Se você tem cocô, você vai fazer o quê? Não vai sair diamante. Então, depende muito do dado. E é um trabalho assim, você tem que ser resiliente. Porque, igual eu já fiz modelo que, pô, faltava uma fonte de dados que todo mundo... Eu sabia que era muito importante para o domínio do problema, mas a gente não tinha essa fonte de dados. Aí alguém falou, não, vai dar certo, sim. Vai dar bom isso aí. Vai dar certo, pode fazer o modelo. Aí eu fiquei lá mó tempo fazendo. O modelo era horrível, era tipo jogar uma moeda. E era para aprovação de crédito. Nunca que ia poder fazer aquilo em produção. Aí, imagina. Vamos ver se o cliente vai ser aprovado. Aí, beleza. Não foi pro ar de jeito nenhum. Aí, conseguiram, tecnologia fez a integração que viu o dado que eu precisava. A primeira coisa que eu falei, aquele projeto vai voltar agora. Esse é o meu Nemesis, ele vai entrar em produção. E ele está maravilhoso. As curvas dele, de gráfico, são lindas, são bem suaves. Parece até projeto de mentira, de tutorial. Eu estou treinando um cara e falo, nossa, olha essa curva, que maravilhosa. Nem parece de verdade. E aí, agora ele está muito bom, porque efetivamente naquele projeto faltava aquela fonte de dados. E não tinha muito o que fazer, o projeto falhou, sabe? E aí eu acho que faz parte, e é por isso também que tem ciência no nome, não vai funcionar sempre. Então, você tem que ser resiliente. Acho que faz parte assim, de uma das skills do cientista de dados, ter essa mentalidade de que na academia é muito comum não dar certo e você escreve um paper e está tudo bem, sabe? Beleza, não deu certo, vou escrever um paper aqui para ninguém mais quebrar a cara, ninguém mais fazer do jeito que eu fiz, que não deu certo. Tá, beleza, publiquei, é isso que eles esperam de mim. Mas dentro de uma empresa é meio, né? Pô, fiz aqui o negócio, não vai dar certo. Lá na Acreditas é bem tranquilo, porque todo mundo está alinhado com esse mindset. Mas, às vezes, é difícil num outro lugar. Tipo, eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha numa consultoria. Eu falei, como você vende um projeto que pode não funcionar, né? Você é boa de lábia. E aí ela falou, o cliente tem que entender, às vezes não vai rolar. Porque pode ser que ele precise de algumas coisas antes. Pode ser que a pessoa precise ordenar os dados de uma maneira que não tem como, ele não está ordenado ainda, não pode entrar um cientista de dados ali naquele momento. Tipo uma orquestra. Vai. Se não tiver dados, aquela hora o cientista de dados vai ficar inútil. Aí você vai gastar vários dinheiros pagando um cientista de dados que ele não vai conseguir trabalhar ou vai entregar vários modelos que falham. Então, também tem que ter uma... Ali, eu preciso ter esse dado aqui. Ou, às vezes, o cientista de dados é a primeira pessoa que vai descobrir. Então, por isso, tem que ter essa conversa com a Analytics também. Como eu vou descobrir que um projeto falha antes? Hoje, esse é um dos meus grandes desafios. Como eu descubro que o projeto falha antes e não deixo meu time ficar muito chateado, muito tarde, né, que o projeto vai falhar? Então, acho que isso faz parte do desafio da área hoje. Se você souber também, depois me fala. Eu aceito. Sou eu que vou perguntar agora. Parabéns pela sua apresentação, foi bem bacana. E a minha pergunta para você é quais são as dicas, caminhos, instruções que você pode dar para quem tem interesse nessa área e quer começar a trabalhar com isso? Tá, legal. Eu acho que quem quer trabalhar com isso tem que ter esse perfil de resiliente e analítico e tem que começar tem que começar a correr atrás daquelas coisas que são as skills que eu mostrei. Então, começar a aprender a programar. Aí, linguagem de programação eu não vou dizer, mas R ou Python são as mais famosas. Então, vá atrás dessas. Já procura alguma coisa se você quer em Data Science, mais voltado para Data Science. Acho que o que ela falou é muito legal, poder passar um tempo, se a sua empresa tem um time de Data Science, poder passar um tempo com esse time, porque acontecia. Lá na Acreditas tinha um programa que os devs escolhiam um time que eles iam lá e ficar um tempo. Aí eu falava, mano... Aí sempre vinha um no time de Data Science, né? Porque é cool. E aí, o que acontecia? Os caras ficavam com a gente estava fazendo query, estava limpando o dado, aí falava, deixa eu pilotar essa distribuição. Ficou uma bosta. Vou fazer essa alteração aqui. Aí, não sei como fazer esse negócio. Aí, era tipo o cara lá, 4 horas ele ficava, ou 3 horas, a pessoa ficava lá com a gente. E aí, às vezes, a pessoa não via nenhuma ação. Assim, a gente não estava fazendo nenhum modelo. A gente estava fazendo query, estava estruturando um JSON, estava tentando limpar um dado sujo. Aí eu falava, essa semana que vai vir. E demora, né? Então, ia ter que ser no próximo mês, se o cara quisesse ver a modelagem, dependendo do projeto. E aí eu acho que também
não se preocupar tanto assim com entender 100% estatística antes de entrar na prática. Então, eu recomendaria... tem alguns cursos, por exemplo, o Data Camp, que é bastante prático. Eu recomendaria acessar esses cursos. Tem o Kaggle, que é uma plataforma de desafios online. Então, você acessa o Kaggle, você vê vários desafios ali. Além dos desafios, tem o blog, em que você vê desafios solucionados. E aí você vê como a galera que ganhou a competição, no Kaggle você ganha dinheiro. Então, mas é difícil, porque você tem que ser bem bom ou ter um time, né? Para o time ficar o tempo todo trabalhando ali naquele algoritmo. Normalmente, times ganham, pelo que eu já vi a respeito. E vá atrás desses cursos, tipo Data Camp, Coursera, tem bastante curso, no Udemy tem bastante curso. Então, nem sempre eles vão ser muito profundos na parte estatística, mas eu acho que, para começar, vale a pena entender e faça projetos. Eu valorizo muito, quando eu estava procurando candidato, a que a pessoa soubesse o que um cientista de dados faz e já tivesse feito um projeto. Então, tem um negócio que eu quero fazer. Gostaria de contribuir para o Serenata de Amor. Então, fazer esse tipo de projeto é muito valioso. E aí você já vai ter um feeling se você gosta daquilo ou não. No caso de você não ter uma área de ciência de dados junto de você. Mais alguma pergunta? Olha, vim para o lugar certo. Acabou os brindes. Mesmo assim, ainda perguntem, por favor. Pode ser que a próxima palestrante tenha um brinde surpresa. Não, eu queria saber como que é o processo seletivo da Acreditas para Data Science. É bem parecido com o de tecnologia. Tem um desafio que você tem 7 dias para fazer. E aí você... a galera fala, caraca, vocês nunca vão contratar ninguém, a pessoa demora 7 dias. Mas não é que você precisa fazer em 7 dias. Você tem 7 dias para terminar, só para ver até onde você vai em 7 dias. E o desafio é mesmo, independente da senioridade. E aí a gente vai ver, depois vai conversar com você sobre como você fez aquela solução, o que você pensou, até onde você fez, o que você faria se você tivesse mais tempo. Então, é nessa vibes, assim. E aí a gente vai adequando, dependendo do que a pessoa fez para cada um. O desafio está no GitHub, mas hoje a gente não tem vagas em Data Science. Estou pedindo para minha chefe, quem sabe, próximo quarter vai ter. Tá bom? Mas o teste é assim, e aí a gente depois conversa com o time, e é basicamente isso. Aí a gente faz algumas outras perguntinhas, mas é bem voltado no projeto, no desafio de Data Science. É isso, galera. Obrigada, Bárbara. Palmas para a Bárbara, gente.